Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a divergência do Fux, tá? Que isso é uma coisa importante para caramba e totalmente inesperada. Como eu falei para vocês, a minha visão é que esse julgamento ia ser coisa de carta marcada, que não ia ter nada de nada, né? Bom, teve uma divergência do Fux. Quer dizer que vai mudar alguma coisa? Não, não quer dizer que vai mudar nada, não. Mas abre a possibilidade para esse pessoal discutir amanhã e isso acabar indo para julgamento em plenário, que era uma das coisas que o Bolsonaro queria e que o Alexandre de Moraes não queria. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A questão foi justamente no voto sobre a competência da primeira turma, né? Lembra, o Alexandre de Moraes quer um julgamento rápido, ele está com muita pressa de condenar Bolsonaro, porque eles sabem que a pressão lá do Trump vai ser grande, eles sabem que a pressão da opinião pública vai ser grande, então eles querem condenar Bolsonaro rápido. E por isso eles queriam condenar na primeira turma, porque na primeira turma é o pessoal mais controlado, é todo mundo da esquerda, não tem nem o André Mendonça, nem o Cássio Nunes, então eles achavam que na primeira turma a coisa iria resolver rápido. E de fato, era isso que todo mundo imaginava. Eu confesso para vocês que eu achava que ia ser isso também. Qual não foi a minha surpresa, como no finalzinho do julgamento, nas últimas coisas ali, nas últimas preliminares, o Fux divergiu. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sou Cururim do STF Folgadão, Volta Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como vocês estão sabendo, está rolando o julgamento da questão do aceite da denúncia do Bolsonaro, ou seja, essas 3 sessões, foi hoje na parte da manhã, hoje na parte da tarde e amanhã na parte da manhã, vão decidir se o Bolsonaro, se aceitam a denúncia do Bolsonaro, ou seja, se o Bolsonaro passa a ser réu. E a minha visão é que vão aceitar esse negócio. E essa visão não mudou, tá? Eu acho que eu continuo com essa visão. Mas abriu uma luzinha de possibilidade nessa história com esse voto do Fux. Por quê? Porque agora encerrou o julgamento por hoje, eles vão retomar o julgamento amanhã e sabe-se lá o que vai ser discutido à noite. O Alexandre de Moraes não ficou satisfeito com a posição do Fux, a posição do Fux foi dura no final das contas, né? Acusou o pessoal de estar julgando de forma de acordo com a cara do processo, né? Porque em tese a justiça é cega, você julga independente de quem é a pessoa que está sendo julgada, né? Né? Todo mundo sabe que eles estão julgando o Bolsonaro, que já está tudo marcado, que vai condenar Bolsonaro, já expliquei para vocês todo o processo aqui, né? Mas, em tese, né, não deveria ser assim. E o que ele levantou nessa história? Qual que foi a coisa? Na parte da manhã, a gente teve as sustentações orais. Então, os advogados de defesa criticaram, coisa e tal, levantaram os poréns. Na parte da tarde, foi o julgamento das preliminares. As preliminares são questões que afastam a decisão principal. Então, por exemplo, uma coisa que os advogados do Bolsonaro colocaram é a nulidade do depoimento do Mauro Cid, porque o Mauro Cid teria dito que foi pressionado, que foram 11 delações até aceitarem uma que ele aceitou lá, que foi ameaçado, se não aceitasse, que iam prender o pai dele, não sei o que lá. Então, ou seja, essas são as questões preliminares. É lógico, como era esperado, eles não aceitaram nenhuma preliminar. Mas em determinado momento teve a preliminar de que o julgamento correto não seria na primeira turma, deveria ser no plenário. E aí o Fux lembrou que o STF tem sido pródigo em dizer que, não, isso é no plenário, isso é na primeira turma, isso é na turma, isso é no plenário, coisa e tal. E uma das decisões que tem é, as pessoas que têm foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, o julgamento tem que ser no plenário, tem que ser com todos os membros, não pode ser na turma. E aí fica um problema. Por quê? Porque no caso do Bolsonaro, ou o Bolsonaro tem foro por prerrogativa de função e, portanto, teria que ser julgado na turma, ou ele não, portanto, teria que ser julgado no plenário, ou então ele não tem foro por prerrogativa de função e aí ele não deveria ser julgado pelo STF. Né? Porque isso é um problema também que tem com esse julgamento do Bolsonaro. O Bolsonaro não é mais o presidente do Brasil. Né? Quem julga originariamente
o presidente é o STF, de fato. Só que o Bolsonaro não é mais o presidente. O Bolsonaro não tem mais o foro por prerrogativa de função. Só que o STF decidiu que ele continua tendo mesmo depois que ele deixou de ser presidente. Ok, beleza. Mas então, se ele tem ainda o foro por prerrogativa de função, ele deveria ser julgado no plenário, porque esse é o entendimento do STF. Em determinado momento, o Alexandre de Moraes falou assim, não, porque o entendimento é pacífico de que a primeira turma é o órgão competente para isso. Aí o Luiz Fux falou, não, não é não. Olha só, pacífico não é. Vocês podem até decidir que a primeira turma é o órgão competente, e provavelmente é isso que vai ser decidido. De novo, eu não acho que isso vai mudar substancialmente o que está sendo julgado, mas ele falou, pacífico não é, porque o meu voto foi vencido, em outro julgamento eu disse isso, que, né, que se é voto de pessoa que tem foro por prerrogativa de função, e tá todo mundo, o Bolsonaro só está sendo julgado aqui porque imagina-se que ele tem esse foro por prerrogativa de função, então deveria ser julgado no plenário, né? Eu já expliquei para vocês, o Moraes não quer que julgue no plenário por dois motivos. Primeiro, porque no plenário não seria decisão unânime, porque teria o André Mendonça e o Cássio Nunes que não votariam a favor do Bolsonaro, ou um ou outro. Eles têm feito uma dobradinha para não ficar queimando o filme de nenhum dos dois, eles fazem uma dobradinha, uma hora um vota contra, outro vota contra, mas não seria unânime. E de novo, todo o objetivo desse processo, ele é muito mais de propaganda do que jurídico. Juridicamente eles não têm nada. O que eles querem é fazer propaganda. E para fazer a propaganda para o Alexandre de Moraes é muito importante uma decisão unânime. É diferente o jornal anunciar Bolsonaro condenado por unanimidade. É uma coisa. Bolsonaro condenado por um placar de 9-1. É outra coisa, entendeu? Tem divergência. Não foi 100%. Do ponto de vista de propaganda, é uma coisa ruim. Por isso que ele jogou para a primeira turma, porque na primeira turma ele espera ter a condenação do Bolsonaro unânime, por unanimidade. Então, o mais que é isso. Além disso, você tem a questão do tempo, né? Você fazer o julgamento na primeira turma é mais rápido, porque são menos juízes que você tem que coordenar, e como você não vai ter o voto divergente, lembra que eu expliquei isso para vocês, quando você tem um voto divergente, você tem um recurso a mais, que é embargos infringentes, que é um recurso adicional que você pode fazer. Então você tem mais um pedaço de demora no processo de votação. Então são os dois pontos pelos quais o Moraes quer muito votar na primeira turma. Primeiro, porque é mais rápido, então, e ele está com muita pressa para condenar o Bolsonaro, ele quer condenar o Bolsonaro ainda este ano. É um absurdo isso, porque a justiça deveria buscar fazer a justiça, não condenar ou não condenar alguém. E também ele quer o fator propaganda de dizer que foi condenado por unanimidade. Ele não teria isso no plenário, né? Bom, pois bem, agora, visto que é isso que o Alexandre de Moraes queria, o Fux divergiu. Beleza, ele divergiu, brigou ali, mas em princípio não muda nada. A votação, a maioria ainda considerou que é a primeira turma que tem que fazer isso, né? Mas só que isso mostra? Lembra, o Fux foi o mesmo que pediu vista para o caso da Débora Rodrigues, a moça que escreveu com batom lá na estátua e parou o julgamento dela. O que eu acho que está acontecendo, eu já falei para vocês, muita gente já está tendo a leitura que eu estou tendo essa leitura, muita gente no STF já está tendo a leitura que eu mencionei para vocês, de que esse negócio vai dar merda. Esse processo está muito corrido, está com base em fraude, em provas muito circunstanciais, em coisa muito leve, isso vai dar merda. Por quê? Vai dar merda porque vai ter alguém no STF que vai decidir a favor de Bolsonaro? Não. Mas o pessoal já começa a ver que, caramba, olha só, isso vai dar merda, cara. Uma hora a direita vai voltar ao poder, vai botar os juízes de direita no STF e o pessoal vai levantar esse caso de novo. E aí, esses juízes do STF que votaram igual gafanhotos para destruir Bolsonaro, porque precisamos destruir o bolsonarismo, esse pessoal vai estar enrolado. O Fux, aparentemente, é um que está fazendo essa leitura. No caso da Débora, da mesma forma. Eles queriam todos condenar a Débora a 14 anos. Tem que ter 14 anos. Porque não foi o batom, foi o golpe de Estado, não sei o que lá. Mas o Fux já está vendo que o público em geral, a população em geral, está sensibilizada para o outro lado. Eles não estão com essa unanimidade. É só na bolhazinha deles mesmo que tem essa unanimidade, que não interessa, porque se foi golpe de Estado tem que punir, e 17 anos, e 20 anos, e 50 anos, e não sei o que lá. O Fux já está percebendo
que isso é uma armadilha. O STF está criando uma armadilha. O STF vai cair nessa armadilha mais adiante, porque a direita vai continuar crescendo no Brasil. O Bolsonaro não é um fenômeno isolado, como eles imaginam. A direita vai continuar crescendo. Em algum momento no futuro vai ter mais juízes do STF de direita do que de esquerda. E aí toda essa onda vai começar a voltar atrás de quem fez essas besteiras todas. Pode dar merda até para os juízes, é lógico, né? Então o Fux, que divergiu no caso da Débora, divergiu agora também. De novo, isso muda alguma coisa? Em princípio não. Pode ser que agora à noite, né, o Moraes não ficou satisfeito com isso, o Moraes ficou chateado. O Fux no voto falou assim, não, que a gente não pode ser juiz, pior do que juiz incompetente é juiz incoerente. Caralho, bicho, mandou um recado pro Moraes assim, que porra, um negócio assim que, né, ficou feio. Eu imagino que eles vão estar discutindo isso hoje à noite. Esse negócio, você acha que julgamento, em tese, o julgamento deveria acontecer todo publicamente, evidentemente. Mas vai ter conversa lá à noite. E pode ser que isso resulte em alguma mudança para amanhã nesse processo do Bolsonaro. Pode ser que eles decidam realmente ir com mais devagar, fazer alguma coisa. Eu não sei. De novo, não acho que vai mudar, não tem motivo para mudar nada. A primeira turma ainda deve votar para manter a primeira turma como o local competente, né? Foi só uma divergência do Fux ali. Mas pode ser que mude. E, de novo, isso mostra principalmente que politicamente, dentro do TSE, porque, de novo, esquece jurídico, esquece direito. Esse processo não tem mais nada de direito nisso daqui, já acabou, a parte jurídica dessa coisa já virou uma palhaçada. A questão toda é política, e politicamente parece que já começou a ter racha no STF. Isso é uma coisa positiva para o Bolsonaro, isso é uma coisa positiva para a direita. Dá para ter esperança. De novo, não acho que vai mudar nada imediatamente, mas dá para ter esperança para o futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.